Então, pessoal, bem-vindo ao exercício 8, tá bom? O exercício 8, no exercício anterior a gente fez a questão das aberturas, né? Então, na verdade, a gente vai precisar do exercício 6 como base para iniciar, ok? Então, aqui está o exercício 7. Eu vou criar aqui uma pasta nova, que vai ser o exercício 8, tá bom? E para iniciar ele, eu vou ter que pegar nosso exercício 6 que nós fizemos. Não o exercício 7, né? Que dá a sensação de... Então aqui eu vou trocar, renomear. Eu vou dar aquele como 8, tá bom? Eu vou dar um Ctrl C aqui, na mesma pasta um Ctrl V para ele criar minha cópia. Ctrl C, Ctrl V, ele fez aqui minha cópia de segurança, ok? E vou começar a trabalhar em cima desse exercício 8. Tá bom? Então, inicialmente, salvo o exercício 8. Localize a classe, né? Então vamos lá abrir o IDF. Ela já abriu. Eu vou dar o Ctrl L para me facilitar. Então eu já vou vir aqui na Surface, Multizone Surface, tá bom? Então aqui está tudo 100%. Nesse valor aqui, ó, né, ele tá como o controle da ventilação está constante, ok? Então quer dizer, essa ventilação ela sempre vai funcionar independente da situação da temperatura externa ou as condições. Estando aberto o schedule, ele vai. Então eu vou salvar esse aqui e vou colocar ele com Save As como constante, tá bom? Que a minha ventilação ela só está funcionando em função de quem? Do horário. Tendo gente lá, as janelas sempre ficam abertas, né? Então, vou salvar aqui. Vou fechar e vou simular esse constante aqui, tá bom? Abrir, vamos simular. E tá rodando nossa simulação. Pô, professor, você podia ter aproveitado do outro exercício, né? Poderia. Eu estou seguindo a apostila. Perfeito. Terminou a nossa simulação, somente um erro. Então agora, pessoal, a gente pegou, fez aqui, né? Abra o arquivo IDF e localize. Então agora a gente vai fazer uma outra possibilidade aqui, né? Então vamos editar aqui. Vou dar um Ctrl L. Ele pede para ir lá em Surface, tá bom? E a gente vai alterar algum valor aqui internamente. Então, enquanto o objeto Airflow, eu altero o parâmetro de ventilação para não vente. Então, esse valor aqui, ó, eu vou trocar ele para sem ventilação, não vente. Então, a gente fez constante e aqui a gente fez para o não vente. Tá bom? Execute a simulação. Só que eu vou ter que salvar esse arquivo aqui com outro nome, né? Esse aqui vai ser nosso não vente. Então eu vou vir aqui para não atrapalhar, né, os arquivos, Save As. Que em vez de ser constante eu vou deixar no vente. No vente, tá bom? E vou salvar. Salvo. Venho aqui e agora eu vou executar esse outro arquivo. E ele está rodando nossa simulação. Então, nesse caso aqui, se eu não estiver enganado, não vai ocorrer ventilação. Ele não vai fazer, eu acho que, o cálculo da ventilação. Nem sei porquê, né? Para fazer isso daí. Mas vamos depois comparar cada um para a gente ter uma noção. Terminou a simulação, somente um erro devido ao material a mais, né? Que não tem erro nenhum. E aqui está o segredo que eu acho legal, tá bom? É a gente fazer o controle pela temperatura interna da sala, tá bom? Então aqui eu vou vir aqui IDF, tá bom? Dá um Ctrl L. Aqui, então vamos lá pro primeiro, eu vou lá pro Surface, tá bom? Airflow não, Surface. Então aqui está sem vento, tá bom? Então aqui eu vou pedir para ele calcular em função da temperatura. Tem vários parâmetros que eu posso fazer. Eu posso setar uma temperatura, posso setar uma entalpia,
Aqui, eu não sei se alguns de vocês já fizeram sistemas frigoríficos. O que acontece? Às vezes eu posso utilizar a ventilação externa para refrigerar o ambiente, ok? E normalmente a gente fala controle entálpico. Só que às vezes a umidade externa está tão alta que não compensa entrar o vento, por mais que às vezes a temperatura esteja adequada, não compensa essa umidade a mais, porque para retirar essa umidade ela vai ser retirada do nosso sistema de refrigeração, ok? Então esse é entálpico. E também existe o modelo adaptativo da ASHRAE, que a gente já verificou. Ou podemos usar uma temperatura de uma zona térmica adjacente e afins. Mas aqui a gente só vai usar a temperatura, tá bom? Feito isso, agora eu tenho que definir um schedule de temperatura, tá bom? Então eu vou agora lá para o schedule, para eu pular rápido para não ter que procurar, eu sei que isso aqui é um schedule, eu vou lá jump para os schedules. Tá bom? Ó, tá aqui. Eu vou abrir ele aqui e vou criar um novo objeto aqui. Tá bom? Só que esse objeto ele vai ser qualquer, todos os dias, all days. Então eu vou criar esse aqui que vai ser, eu vou duplicar esse objeto. Sei lá. Eu vou duplicar ele aqui. Ele duplica para o final. E esse schedule vai ser temperatura. Então quer dizer que as janelas sempre só vão abrir quando a temperatura dentro do ambiente for maior que 22 graus Celsius, tá bom? Então agora eu vou ter que voltar lá no schedule de ventilação, ó, por isso que eu fiz isso aqui, para me facilitar esse pulo. Ó, então tá aqui, tá bom? Então aqui agora eu vou colocar meu schedule de temperatura, já que eu estou falando, então eu defini uma temperatura onde as janelas vão abrir. Por quê? Se lá fora, se dentro ficou abaixo dessa temperatura, entrar ar externo, possivelmente esse ar externo vai estar frio, não compensa eu deixar essa ventilação entrar, porque senão é uma carga térmica negativa e vai fazer a temperatura do ambiente diminuir e eu saio da zona de conforto. Normalmente, quando a temperatura está acima daquele valor, vamos dizer, do mínimo do conforto térmico, compensa abrir a janela, porque esse ar vindo de fora, por mais que a gente viu lá, quando esse ar está com temperatura menor, com o ambiente interno, ele vai promover um efeito de resfriamento. E nesse caso, vou pular lá para o... troquei tudo aqui pelo schedule de temperatura. Jump. Schedule de temperatura, que foi criado por último. Tá aqui, ó. Quer dizer que as janelas só vão abrir quando a temperatura interna estiver maior ou igual a 22 graus Celsius. Tá bom? E aqui eu vou agora save as e vou salvar ele como temp, que quer dizer temperatura. Então vocês lembram aquele arquivo que a gente fez quando eu falei das condições de conforto e vocês pegaram lá as condições? Então normalmente eu utilizo o limite superior das temperaturas, né, de cada mês do mínimo do conforto para não ocorrer frio, e quando eu vou fazer simulações, em muitos casos eu uso essa temperatura. Ok? Então eu sempre garanto que a ventilação ela só vai funcionar no momento que a sala precisar retirar calor. Ok? Então, tá salvo. Vou ter que trocar aqui, né? Vente. E vamos simular. Perfeito, pessoal. Foram feitas constante, sem vento. E com essa temperatura aqui, vamos comparar elas, ok? Só para a gente ver como que fica as questões da temperatura e as trocas de ar, tá bom? Olha que legal aqui, né? Aqui nesse gráfico de Excel que eu fiz já uma vez, eu só conseguiria ver a temperatura. Mas teria que ficar fazendo toda hora. Então quando eu uso o SQL, né, aquele deview, é muito mais fácil. Então eu vou abrir aqui o constante. A questão é que não dá para ficar editando toda hora, né, dentro desse... Mas qualquer coisa eu só vou jogando para o Excel, já uma planilha montada. Então eu vou criar duas situações. Então eu vou pegar aqui a temperatura externa e a temperatura média dentro do ambiente, tá bom? Então aqui é para a zona 3. Ok? E também eu vou querer
Agora aqui eu vou pedir para ele fazer um gráfico aqui de trocas de ar, tá bom? O próximo que eu vou ter que abrir também vai ser o constante, sem vento, tá bom? Então vamos abrir aqui agora File, Append, sem vento, opa. Curso, exercício 8. Constante, né? Foi a primeira, e aqui a gente vai abrir o sem ventilação. Abrir. Não. Então eu vou pôr agora um elemento aqui. E vou vir aqui e pôr um elemento na parte, ó, tem que clicar aqui do lado para clicar nessa página aqui, tá bom? E por último, a gente vai abrir com controle da temperatura. Append. Controle, opa, perfeito, tá aqui. Abrir. Não. Clicar essa última zona aqui. E aqui, tá bom? Então só para eu me orientar aqui, é constante. O segundo é não vente. E o terceiro é temperatura. O ruim é que depois eu tenho que ficar consultando aqui, mas sem erro nenhum. Vamos pegar aqui um período. Aqui, ó. Daí dá para ver. Ixi. Aqui eu tenho que tirar e jogar para cá. Tá vendo? Essa daqui eu joguei aqui que não estava correto. Então, a linha azul aqui é minha temperatura, se eu não estou enganado, externa. Minha linha amarela, né, seria uma ventilação constante. Minha linha verde é sem ventilação. E essa outra aqui é se eu abro ou fecho, tá bom? Então dá para perceber, ó, nesse caso aqui, ó, com não vente, tá vendo aqui? Ele já abriu. Só que com o de temperatura ele só vai abrir a partir das 9 horas, tá bom? Por quê? Por causa que a temperatura passou o 22 graus. Então, posteriormente, as trocas de ar nessas duas vão ser similares, porque essa temperatura interna está superior. Próximo das 15 horas, né, a não vente, acho que ela está funcionando ainda. Só que como nossa temperatura ela está decaindo, chegou aqui, ela começa a fechar. Alguma parte que ela começou a fechar e depois ela segue igual a todas as outras. E essas taxas aqui de trocas de ar, porque nosso ambiente está durante o período noturno. Tá bom? Vamos seguir um pouquinho mais para frente aqui para ver um outro caso aqui, ó. Mesma coisa. Até as 22 horas, as janelas não tem por que ficar abertas. Tá bom? Porque tá frio. Então, nossa linha aqui, ó, a última aqui, ó, tá vendo? A gente consegue jogar nossa linha de aquecimento para cima. No não vente, ela, sem ventilação, ó, a temperatura sobe drasticamente. Só que depois, ó, se percebe que a ventilação, com o vento e as janelas abertas, se mantém uma certa estabilidade. Então, isso a gente consegue fazer uma brincadeira da ventilação, ela não, a janela e porta nunca ficar aberta. É um método bem simples para a gente poder simular esse abrir e fechar de portas. Se lá fora está muito frio, aliás, se a temperatura dentro da sala está muito fria e lá fora está frio, não tem por que abrir a janela. A gente aproveita o aquecimento interno causado pelos equipamentos de iluminação e pessoas até. Posteriormente, se internamente a temperatura passou desse ponto mínimo, quer dizer que eu entrei na zona de conforto, mas possivelmente eu tenho que ventilar, porque senão ocorre a possibilidade da temperatura subir, né? Que a gente tem depois ali fluxo de radiação, mais pessoas, o calor que está vindo. Então a ventilação daí é um elemento adequado. Tá bom, pessoal? Então a gente terminou a parte de ventilação. O próximo exercício aqui, a gente vai começar a falar da iluminação natural, e é um exercício que eu vou dar uma pesquisada melhor na setagem desses pontos de lux, até para desenvolvimento desses dados aqui e da questão das brises, tá bom? Por ser uma coisa maior, e eu tô vendo que eu estou fazendo, né, partes ali já do SketchUp, a gente tem uma certa facilidade. Então eu vou fazer esse exercício aqui com o SketchUp
de forma mais lenta. Eu vou deixar um pouquinho mais leve aí para vocês, para esses estudos. Lembrando, né, que acho que hoje a gente tem nossas apresentações. Acho que talvez eu faça esses comentários aqui em aula. Mas eu tenho que procurar uma coisa aqui. Como que a gente está no nosso cronograma de apresentações? O cronograma. Que a gente está atrasado nesse cronograma, mas não tem tanto erro, porque alguns exercícios são, de certa forma, a gente tem uma velocidade maior. Então aqui, ó, 1º de outubro, a gente fez. Então essa aula aqui, né, que a gente já tinha que estar em carga térmica e sistema de climatização. Então, pessoal, hoje a gente vai ter a apresentação. Eu vou, então, na próxima aula, fazer uma coisa mais leve do exercício. Hoje teria uma média de lista, mas a gente conversa depois, né? Para não sobrecarregar um pouquinho vocês. Eu jogo essa média de lista para frente ou a gente dá um prazo maior para resolução dela, né? Então, fica isso daí para vocês, tá bom? Então, a gente vai discutir depois. E lembrando, depois que a gente vai ter a segunda parte da prova, a gente vai ter mais uma aula e depois a prova. Daí a prova a gente vai fazer todo mundo junto, ok? E a gente discute melhor aí. Então é isso aí, pessoal. Até amanhã, no caso aí para apresentação, e a gente depois conversa melhor durante a aula. Eu vou precisar da presença de todo mundo. É isso aí que eu acho que é o mais importante. Um grande abraço aí, fui, até mais.